paz do Senhor, queridos irmãos que estão nos assistindo agora, sejam muito bem-vindos ao canal Coisas do Alto. Hoje nós estamos aqui para fazer um complemento da lição que nós tivemos da Escola Bíblica Dominical do domingo passado. O nosso tema desse quarto trimestre, da Escola Bíblica Dominical é a Justiça Divina. E a nossa primeira lição nos falou sobre Ezequiel, o Atalaia de Deus. Vou dar uma olhadinha aí. Para você que ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima para você clicar e assistir o vídeo da primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui com o pastor Carlos Carniato. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa lição que nós aprendemos no domingo passado. Uma lição que, de certo modo, foi ao ar pela internet, online, de modo online, por conta das eleições aí que nós tivemos. Então, nós lá na igreja onde participamos não pudemos estar presencialmente, mas tem o vídeo aí disponível. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as lições, sobre a lição que nós trabalhamos nesse fim de semana. Pastor Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Márcio. Seja bem-vindo ao canal Coisas do Alto e vamos conversar um pouquinho sobre a Atalaia de Deus, né? Amém. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas pensam que as coisas já passaram, mas não passaram. Está muito presente, né? Então a gente, Verdade. podendo trazer a memória, é muito importante. Pastor Carlos, a gente queria destacar alguns pontos importantes dessa lição aqui. O que o senhor tem para falar para nós, por exemplo, que nós vimos lá no ponto 3 da lição, sobre o Atalaia? O que significa o Atalaia de Deus? A função do Atalaia é um lugar alto. Hoje nós chamaríamos de um mirante, E é dali que ele anuncia a palavra. Se vê alguém chegar, alguma coisa que acontece, que não pode acontecer, o que deve acontecer, ele anuncia, ele toca a trombeta, ele avisa, dá o aviso. E o Atalaia é para avisar, inclusive para os nossos dias. Inclusive, irmãos, eu estava conversando com o pastor Carlos ontem, que sempre no início da nossa lição nós temos uma ilustração aqui que trata do mesmo tema da revista, E vocês podem perceber aqui que tem uma espécie de um chifre de boi aqui, que servia como uma espécie de berrante. A gente pode chamar assim, pastor, berrante ou não? Ou é uma trombeta, como o senhor falou, não sei exatamente. Para mim, que tem um outro conhecimento, no nosso tempo de jovem, andava nos matos e a gente tinha uma buzina que também é feita de chifre. Ela é um pouco menor que o berrante, mas não deixa de emitir um som fantástico que avisa de longe. E o berrante é o que chama o gado. A função, no caso do Atalaia, é utilizar isso para fazer um sinal, para indicar alguma coisa que está prestes a acontecer, é um aviso. Esse chifre aqui, ele serve como se fôssemos gritar, seria difícil. Então ele toca aqui a trombeta, que seria esse chifre aqui, ou nesse caso o berrante, ou a buzina. Em algum lugar da palavra de Deus nós vamos encontrar escrito como buzina. Então esse chifre ele tem o sentido de levar o som até onde é necessário. Isso porque no Antigo Testamento, então, o papel do Atalaia é aquela pessoa que está numa espécie de uma torre, na beira da cidade ali. Se ele vê chegando alguma coisa, algum perigo, uma tropa inimiga, ele tem condição de dar um sinal ali para alertar. O que tem a ver isso com a nossa função de nós como Atalaia, pastor? Nós cristãos como Atalaia? Que analogia que a gente pode fazer aí? Veja bem, como Atalaia, nós temos o dever de avisar. Se nós, por exemplo, temos alguém que não conhece a Jesus, não conhece a palavra, e nós temos o dever de levar para ele esta palavra, avisar do risco, avisar do que ele tem, a necessidade que se tem para entrar no reino de Deus. Então, se nós não avisarmos, então nós somos o Atalaia de Deus, ainda como pastores dos nossos dias, mas é o Atalaia de antigamente que tinha esse compromisso com Deus. Se nós não avisarmos, essa alma se perde e Deus requererá das nossas mãos o sangue dele. Significa que se nós não pregarmos a palavra, nós que temos essa visão ampla do reino de Deus, se nós não pregarmos, nós também seremos cobrados, pastor Carlos? Seremos cobrados. Veja bem, e tem mais ainda que nós conhecemos a palavra, conhecemos tudo o que devemos fazer. Somos considerados justos, justificados? Sim. Mas, se um justo se desviar
e o atalaia não avisar que ele está indo pela contramão da vida, também ele vai se perder, porque tudo que ele fez antes, a justiça que ele fez, não vai adiantar depois, porque ele desviou, ele virou as costas para o Senhor e pegou o caminho ao contrário. Então nós temos também a obrigação de levarmos a ele uma advertência ou chamar a atenção para que ele volte e siga o caminho do Senhor. Então, pastor Carlos, qual que é o texto bíblico que nós temos que ilustra que nós seremos cobrados diante de Deus se nós não avisarmos dos perigos aí que a pessoa passa se ela não se converter ao Evangelho? Ezequiel, capítulo 33, do verso 7 ao 9, está escrito a necessidade que o atalaia tem de avisar. Eu vou fazer questão de ler para quem está nos ouvindo, pastor. Ezequiel acompanha aí com a gente, Ezequiel 33, do 7 ao 9, né, pastor? 7 ao 9. A ti, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Se, contudo, advertires o ímpio do teu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Pastor, isso significa então que nós podemos ser cobrados por Deus sim, mas não haverá problema para nós se nós avisarmos. O problema é de quem não escutar, é isso mesmo? Veja bem, nós como atalaia do Senhor, atalaia de Deus, aqui no verso 7 ele fala, ouvirás a palavra da minha boca. Então nós temos a palavra, nós conhecemos a palavra, temos o dever de anunciar. Sim. Antes que a alma se perca. E nós vamos levar essa palavra. É um dever do atalaia. Porque se nós deixarmos de avisar, nós também seremos cobrados. Porque a alma perecerá se nós não avisarmos. Se nós avisarmos e ele não converter, então aí ele morrerá, mas nós teremos livrado a nossa alma da cobrança de não termos avisado, da negligência. Me parece que até o próprio apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, 16, ele até mesmo diz, né, ai de mim se não anunciar o Evangelho, né, pastor? Aqui o nosso texto áureo diz assim, porque se eu não anunciar o Evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois me é posta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho, que é 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Que bom, pastor. Agora eu queria tratar um outro tema que a nossa lição também trouxe, que é a questão da expressão filho do homem, né? Muitas vezes ali, ao longo de todo o livro de Ezequiel, o próprio profeta Ezequiel é tratado com esse título de filho do homem. Por que será que ele é tratado dessa forma, pastor? Veja bem, Ezequiel era o filho do homem. Em todas as vezes que o Senhor falou com ele, ele não tratou de outra forma, ele chamou de filho do homem. E nós temos o seguinte, segundo a geração de Davi, então, segundo a carne, ele também é chamado de filho do homem, nascido sobre a carne. Mas o filho do homem vindo do céu, que é Jesus, esse também é filho do homem e filho de Deus. Filho de Deus. Ou seja, o profeta ser chamado de filho do homem também já está fazendo uma alusão ao filho do homem que viria da linhagem de Davi, e por isso ele é filho do homem, mas que pelo Espírito Santo ele seria filho de Deus. Seria filho de Deus. Seria isso, então. Isso aí. Certo, interessante, né? E outra coisa, pastor, a questão da nossa responsabilidade, claro que nós já tratamos aqui do atalaia, né, que é o atalaia, essa pessoa que tem uma visão mais ampla e consegue avisar dos perigos que estão ao redor, né, e esse é o papel do cristão. Mas também a lição ela nos trouxe uma outra temática, que é a nossa responsabilidade de anunciar, sim, para quem está afastado,
mas também temos que tomar cuidado para nós mesmos não cairmos, né? Nós temos a seguinte situação diante de nós. Nós temos o conhecimento. Então, tem um versículo, Tiago 1:27, que aborda um tema semelhante a esse, que é Deus Pai diz assim, visitai, Tiago 1:27, visitai órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Porque nós mesmos, como atalaia, nós temos o dever de anunciar. E tem situações que às vezes nós temos que cuidar, porque o mundo não está só para ele. Nós também somos espiritual, mas também somos carnal. E a carne, como disse Paulo lá no Romanos capítulo 7, a minha carne não habita bem nenhum. Então nós temos que nos policiar, porque nós somos passivos também de pecado. Me parece que Paulo tratou desse assunto também, de que dentro de nós existe uma batalha, né? Sim, espiritual, de certo modo, né? Sim, mas é uma batalha contra a própria carne, né? Sim, nós temos essa dificuldade. A carne não faz o que ela quer. É uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. Quando a carne, por exemplo, pende para aquilo que não deve, o espírito adverte: você está errado, não pode fazer. Nós somos cobrados por nós mesmos, sabemos. Se o espírito pende para algum lado, a carne também vai ser do mesmo lado, se opõe um ao outro. Isaías 30:21, a gente vê escrito assim: se te desviar para a direita ou desviar para a esquerda, ouvirá a palavra está de ti dizendo: o caminho é esse, andai nele. Então, nós vamos ouvir a voz do alto, nós anunciando aquilo que nós estamos fazendo, certo ou errado, porque nós estamos desviando. Desviar é desvio, saiu da conduta. Então nós temos que nos policiar por isso, porque se nós concluir, então pagamos por isso. Parece que Jesus já alertou, né? Já nos disse anteriormente, né, ali aos apóstolos, de que o Espírito Santo seria o Consolador, mas ele também nos convenceria do pecado, né? Sim, porque a gente observa aqui Tiago 1:14, é um cuidado que esse vem pela nossa própria consciência, pela nossa própria mente, quando nós pensamos, até o pensar. Então aí o Espírito Santo, que é o dever da carne, sentir, pensar e agir, mas o Espírito, entre o bem e o mal, ele vai nos avisar se deve ou não. Então aqui, quando nós pensamos que é da nossa própria concupiscência, então vai vir o verso, o ensinamento, como está escrito. Qual que é o ensinamento de Tiago? Pode ler para nós Tiago, o versículo que o senhor está indicando. Tiago 1:14. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Certo. E quanto a isso, o Espírito Santo está sempre ali nos alertando para não cairmos. Esse é o dever do atalaia, né? Então, esse cabe a nós mesmos. O dever do atalaia é ensinar. Ensinar. E não pode ele, porque ele também, como carne, ele passa por essa situação. O atalaia também está sujeito ao pecado, se ele não se cuidar. É para todos. O pecado é cobrado mais dele do que do inocente, né? Porque o que não conhece, ele não sabe para onde ele está indo. Nós temos a direção certa, nós temos, quer dizer, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós conhecemos. Pastor, para finalizar aqui a nossa conversa sobre a lição, a primeira lição, né, sobre o atalaia, Ezequiel, o atalaia, eu queria conversar com o senhor um pouquinho a respeito das nossas perguntas, né? Muitas vezes na sala de aula não dá tempo de nós trabalharmos a pergunta, a gente fica só ali no conteúdo. E nós sabemos que na revista dos nossos irmãos, né, dos alunos que participam da Escola Bíblica Dominical, muitas vezes não tem a resposta ali. Vamos ajudá-los a encontrar essas respostas, pastor? Vamos. A pergunta número 1 aí, quando foram entregues as profecias da primeira e da segunda parte do livro? Onde é que ele vai encontrar essa resposta, pastor? Está no tópico 1, logo no primeiro ponto aqui.
Está escrito dessa forma aqui, ó. Essa profecia foram entregue ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa o primeiro capítulo do livro. Ou seja, as profecias que Ezequiel recebeu naquela visão gloriosa que ele teve, foi antes da destruição do templo. Antes da destruição do templo. Certo. Passando para a pergunta 2, pastor, que é assim, o que revelam os pronunciamentos de Javé sobre as nações vizinhas? Lembrando, irmãos, que Javé é Deus, algumas traduções trazem Jeová, outras Yavé, aí vai depender da Bíblia que você tem nas mãos agora, tá? Mas a pergunta é, o que revelam os pronunciamentos de Javé, ou seja, de Deus, sobre as nações vizinhas? Onde é que a gente pode encontrar essa resposta, pastor? Na nossa lição aqui, ela se refere a Ezequiel 25 a 32, do capítulo 25 a 32. Mas temos ela aqui. Isso é que Javé não somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Isso porque Ezequiel, como atalaia, ele foi convidado, né, pastor, a anunciar não só entre os exilados ali, mas a todos aqueles que estiverem por perto, mesmo os estrangeiros, né, para que fosse demonstrado que Deus, Javé, é Senhor de todas as nações e não somente do povo de Israel. Né? Não, aqui todas as nações. Tá certo. A nossa pergunta 3, pastor, onde na Bíblia é descrita a função do atalaia? Onde que a gente pode encontrar o atalaia na Bíblia? Na atalaia na Bíblia está escrito em 33 de Ezequiel. 33, né? Nós temos então, aqui também na revista do professor, nós temos também que é possível encontrar também no segundo livro de Samuel 18, né? Sim. 24 a 27, e também livro de Reis 9, 17 ao 20. 17 ao 20, né? A função da atalaia é descrita nesses textos aí. É muito interessante, irmãos, que vocês peguem esses textos que nós acabamos de dizer. Eu vou até dar um jeito de colocar aqui, ó, bem aqui, nessa direção aqui, tá? Aparecendo os textos para vocês. Procurem ler, é muito curioso, é muito interessante. Você vai entender qual que era o papel daquele vigia, daquele atalaia que ficava no alto de uma torre. Tá bem descrito aí nesses capítulos, né, pastor? Isso porque também os nossos alunos, eles estão aprendendo e eles têm o dever também de anunciar como atalaia, porque é a igreja de Deus. Então eles têm o compromisso, e aqui é um dever ele entender para que ele possa salvar também. Ele também foi salvo para ganhar almas e não para ficar acomodado. Tá vendo, irmãos? A gente também tem a missão de anunciar a palavra de Deus, uma vez que nós estamos aprendendo aí todos os domingos na Escola Bíblica Dominical. A quarta pergunta, pastor, onde é que os irmãos, alunos da escola, vão encontrar o que faz lembrar o título Filho do Homem? Aqui diz o seguinte na nossa lição, no tópico 3, no segundo ponto. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é Senhor, o Senhor da glória. Pastor, para nós finalizar, nós temos a quinta pergunta aqui também. Quais são as duas responsabilidades principais do atalaia cristão? Né? Nós também somos atalaias de Deus. Quais são as nossas duas responsabilidades, pastor? Aqui no tópico 4, no ponto 2, ponto 1, a responsabilidade do cristão, versículo 18. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se guardar para permanecer em Cristo até o fim. Ou seja, ele tem que anunciar, mas também tem que se cuidar para não cair. É o que diz lá Tiago 1,27, né? Temos que fazer tudo, mas guardar o mundo. Tá certo. Pastor Carlos, muito obrigado pela participação hoje aqui no nosso canal Coisas do Alto. Seja sempre bem-vindo. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Obrigado. Se quiser dar uma saudação especial para os nossos alunos lá do Sarandi. Sim, nossos irmãos ali que faz parte desse corpo que está ali, são nossos
irmãos em Cristo, e o que nós podemos desejar e pedir é a participação das nossas aulas, não perderem aulas. Perseverança, né, pastor? Perseverar é muito importante. Lá na frente, a gente vai ver o tanto que é importante, porque se nós participarmos, o tempo passa e nós participamos e ganhamos. Se nós não participarmos, o tempo passa e nós não participamos e deixamos de ganhar. Tá certo, nós vamos fazer o seguinte então, pastor, eu vou te convidar uma outra oportunidade aqui para o senhor contar para nós um pouco da tua história de escola bíblica dominical. Não hoje, tá? Nós vamos fazer um vídeo exclusivo para isso, o senhor falar da importância e quanto tempo e o que significou a escola bíblica dominical na sua vida até hoje, tá bom? Tá bom. Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, compartilhem esse vídeo, assistam o primeiro vídeo que está aqui no card, aqui em cima, que vai aparecer para vocês aí, que é da aula passada, e nos vemos domingo na Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, não é mesmo, pastor? 9 da manhã. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.